Olá, às 7 horas da manhã do dia 18 de outubro de 2022, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuação ao anterior. A série é o Ciclo do Graal, e nós, depois de termos descrito várias aventuras cavalheirescas, chamadas Romance de Gesta ou Canções de Gesta, falamos no vídeo anterior que na cidade de Provença, em Marcélia, foi fundada pelos judeus cristianizados uma escola trovadoresca chamada exatamente isso, Escola Provençal. A função dessa escola era espalhar uma imagem de Jesus Cristo que fosse simplesmente humana. Jesus Cristo, homem. Um homem extraordinário, um profeta galileu, mas apenas isso e nada mais do que isso. E aí, por baixo dos romances arturianos, aparece o Graal, né? Por baixo da história de Carlos Magno aparecem os fatos heróicos dos 12 pares da França, todos combatendo pelo Cristo, pelo cristianismo, aparentemente num triunfo daquele que foi martirizado, crucificado, para nos salvar. Logicamente, chegamos à conclusão de que Jesus venceu depois de 800 anos de batalha no Sacro Império Romano Germânico. Foi aí que nós tínhamos ficado. Esse é o resumo do vídeo anterior. Contudo, por baixo da história do Graal, haviam dois autores que se combatiam. Wolfram von Eschenbach, alemão, que é de uma corrente que supunha a existência de um Graal, realmente um prato mesmo, uma taça, pré-céltica, portanto, anterior a Adão, como o texto vai dizer, e ele briga com Chrétien de Troyes, Robert de Boron e o nosso famosíssimo Thomas Malory, que espalharam nos seus escritos a imagem de Jesus, como a Igreja Católica, na época carolíngia, disse, né? Em corpo, alma e divindade. Então, o grau seria o coração de Jesus, o sangue de Jesus, portanto, o seu Espírito Santo. E começamos a explicar isso. Então, há uma briga. Alguns trovadores, todos falam do grau. Todos falam de romances cavalheirescos, mas a história é: quem é o Graal? O sangue de Jesus, homem, um herói que morreu por causa da diferença entre ricos e pobres, da injustiça social, né? Um revolucionário, que assim é representado pelos seus cavaleiros, que se tornam também cavalheiros, porque passa a haver uma ética em que a mulher é tratada de uma maneira reabilitada na sua dignidade primeira, e chamado amor cortês, e esse amor cortês é divulgado e se torna o Zeitgeist, o espírito da época. Agora vamos ver a briga de von Eschenbach e de Chrétien de Troyes, principalmente. Vamos deixar o Boron. Chrétien de Troyes avisa que está baseado nas sagas que ele conhece, que recebeu de memória, de uma tradição de memória, cujos documentos já dei aqui para vocês, primeiro em gótico, depois em provençal antigo. E von Eschenbach tem outra versão. Vamos explorar aqui a versão de Chrétien de Troyes, que mesmo inocentemente estava pregando um Graal onde o sangue de Jesus tinha virtudes extraordinárias. Portanto, o Graal passa a ser não mais o caldeirão de Dagda, não mais o vaso que é capaz de curar, de ressuscitar, mas isso não seria o sangue de Jesus Deus, mas de Jesus Cristo. Ou seja, não é um homem que veio encarnado como Cristo e encarnado como Deus, a encarnação da divindade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
vamos ver a segunda parte. Nós vimos a primeira, o título continua sendo o mesmo, O Triunfo do Cristianismo, mais 2. Por que 2? Porque nós encontramos uma coisa muito bela, né? Vou ler para vocês. Um irmão nosso veio em socorro do pronunciamento que nós falamos aqui, do poderosíssimo irmão Diego Sardone sobre o solstício de inverno. Ele achou que eu escrevi aqui e o meu vídeo deveriam ser explicados. O ponto crucial é a afirmação do meu trabalho, que na verdade é tirado do site de José Filardo, quem quiser pode ir lá pegar o trabalho todo, de que, aspas, o puro Espírito Logos Cristo, revestindo-se de matéria, torna-se homem celeste, o homem celeste crucificado no espaço. Aí os 4 braços da cruz passam a ser o espaço zodiacal, que tem por reflexo os 4 reinos da natureza, animal, mineral, vegetal e hominal, ou as 4 formas de Deus vivo na matéria, né? Mineral, vegetal e animal. Então, e assim, a cruz zodiacal, que seria, aliás, vamos retificar, a cruz zodiacal seria primavera, verão, outono e inverno, retificando, tá? Então, os 4 braços da cruz seriam as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, o zodíaco, e os 4 reinos da natureza seria mineral, vegetal, animal e hominal. Perdoem, aceitem a retificação, tá? Então, fiz uma pequena, me distraí um pouquinho. Assim, a cruz se torna o seu corpo no espaço e o universo a sua imagem. Seus braços são abertos para abraçar tudo o que existe, porque ele é a alma do mundo, anima mundi, sobre o corpo do mundo, e seu sacrifício nunca vai terminar. Ora, ele morreu, então terminou o sacrifício dele, porque ele é a vida em seu ritmo de vida, morte e ressurreição, e a porta passagem para o retorno à casa do Pai. No caso dele aqui, ao éter. O nosso irmão diz, isso, o Diego Sardone, é maçom como eu, grau 33, mas a minha fé não concorda com o texto dele na sua homilia na cidade de Cosenza, na Itália. Por isso eu disse a vocês que fiz algumas observações. Porém, o sábio, douto e preclaro irmão Rosa Cruz, que eu não quero aqui dar o nome, socorreu o irmão Sardone para clarificar o que seria esse Cristo Jesus na região etérea, ou seja, nesse espaço onde está o zodíaco, onde está, e na terra onde estão os 4 reinos da natureza, aos quais pertence o hominal, que é o homem. Então, um irmão douto, sábio, que eu respeito extremamente, veio em socorro explicar o que o irmão Sardone quer dizer. Aí ele diz, a região etérica, olha que definição bela, que é onde está o Espírito de Jesus ressuscitado, é o domínio das forças que produzem a atividade da vida e das formas, permitindo que estas vivam, se movam e se propaguem. É o plano de Beriá. O éter é o condutor pelo qual flui a energia solar nos corpos densos das plantas, dos animais e dos homens. Ou seja, de Beriá para Yetzirah, em Yetzirah já existe luz, e a luz que é criada exatamente no período da criação vai ser manifesta pelos astros, e nesses astros o Sol, e o Sol então seria a manifestação mais evidente para todas as religiões do Cristo cósmico. O Cristo Sol é o Cristo cósmico. É belíssima a definição dele. Portanto, nele está a vida das plantas, dos animais, do homem, e assim, base de manifestação de vida e vitalidade.
Para o clarividente exercitado, agora falou de mim, sem querer exaltar minhas condições e qualidades. O éter é tão tangível quanto os sólidos, líquidos e gasosos. É como se fosse um elemento químico, e são para o homem o que são para o homem comum os elementos químicos. Aquele que vê as forças vitais que emprestam vida às formas minerais, animais, vegetais e humanas, hominais, veem que elas fluem através dos 4 estados da matéria, com o nome desses 4 éteres, que são o seguinte: éter químico, éter vital, éter luminoso e éter refletor. Para, então, um vidente experimentado, seria isto. Então, se eu não vejo isso, então eu não sou um vidente experimentado. Ora, eu sou um vidente experimentado. Aqui digo sem orgulho, mas não posso negar a verdade. Muito bem, mas tem outro vidente experimentado maior do que eu, que se chamou Paulo de Tarso, que nós conhecemos como São Paulo. E ele visitou essa região. Não é tão difícil, portanto. Vamos ver o que ele disse. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Portanto, o plano é de Beriá, Assiá e Etzirá, Beriá. Aqui Paulo diz claramente, numa projeção. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele não conhecia ainda o que era projeção astral. Deus o sabe. Só sei que esse homem, repete, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao paraíso. Paulo chama de paraíso. Realmente é uma região onde você encontrará anjos, mestres e o Cristo cósmico. Mas não o Cristo Deus. Não o seu trono de glória, como está aqui no Museu do Vaticano. Estaria aqui a representação que nós, católicos, acreditamos ser onde ele está, claro, plastificado. Então, a pintura é de Rafael Sanzio. Aqui seria o Cristo glorificado, visto por aqueles videntes experimentados que o meu irmão falou ali. Ali está o Pai e o Cristo na sua glória, no trono celeste. Essa seria, aparentemente, a Virgem Maria está de um lado e João Batista está do outro. E o Espírito Santo está aqui como veículo dele, que, limitado pela barreira dimensional, agora chega à nossa dimensão. Então, de Beriá, passamos aqui para Assiá. Então, essa seria a imagem do Cristo como a época carolíngia pregava e Chrétien de Troyes espalhava, supondo que era essa imagem, mas em Provença eles ensinavam outra coisa. Então, não é esse o Cristo glorificado que está no Império Carolíngio. É o Cristo dos Rosacruzes, dos Templários, dos Maçons e, portanto, dos gnósticos em geral. Aqui é o Museu do Vaticano, em Roma. O quadro está lá. Quem quiser ir lá pode ver. E aí seria aquele Cristo que deveria estar na mente de todos os cristãos, mas que os troubadours, na verdade, não tinham ele com essa clareza. Outro clarividente exercitado, para que o meu irmão que fez a nota, enfatizou para os clarividentes exercitados. Citei Paulo de Tarso, agora cito outro. O protomártir Estevão diz, segundo está no livro dos Atos: contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai, e exclamou: eis que vejo os céus abertos, Beriá, e o Filho do Homem em pé à direita do poder. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram todos juntos pedras contra eles. Então nós temos aqui 2 videntes experimentados, meu querido irmão, que fez o seu reparo. Eu tive o privilégio de visitar essa região e não é tão difícil assim.
porque alguns alunos meus foram até lá já. Então, não precisamos de videntes experimentados. A minha escola não precisa. Temos aqui na Bíblia Paulo de Tarso e Estevão, claramente, mais claro do que isso, só dois isso. Vou lá algumas vezes, quando tenho permissão, e já levei até alguns alunos meus. Então não é tão difícil chegar a Beriá assim, né? Então é só exercitar. Nas minhas idas e vindas, agora falo de mim, esta belíssima e apropriada descrição, que, repito agora, a região etérica é o domínio das forças que produzem as atividades da vida e das formas, permitindo que estas vivam, se movam e se propaguem. Lindíssimo. É verdade. O éter é o condutor pelo qual flui energia solar nos corpos densos, nas plantas, dos animais e do homem. E assim é a base da manifestação da vida e da vitalidade. O Cristo é a vida do mundo, né? Eu sou a vida do mundo, né? Aquele que crê em mim está vivo. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mas, quando lá estive, eles simplesmente disseram que eu estava no Evo. Olha meu irmão querido que fez essa publicação no seu site, o nome com que eles próprios chamam esse local, segundo ouvi dos próprios, é uma imensa luz. O éter é uma imensa luz, uma luz de um brilho notável, mas que se vê nitidamente delineadas figuras, milhares e milhões de figuras. Então, luz dentro da luz, mas são visíveis. Ou seja, não é como o Diego Sardone diz, nem como você define, o éter, uma pura substância, como se fosse hidrogênio ou qualquer coisa, ou oxigênio. Não. É luz puríssima, e dentro dessa luz há delineada figuras que se veem nitidamente, com as quais você pode conversar, mestres com os quais você pode receber, dos quais você pode receber ensinamento, e Javé, o Cristo cósmico, que é Javé, não Jesus. Então eles chamam tão simplesmente, meu irmão, de Evo, não de éter. Éter é o nome dado pelos físicos, mas eles mesmos lá chamam de Evo. E, pelo que eu vi, é um tipo especial de espaço-tempo. Lá existe um espaço-tempo, mas é um espaço-tempo diferente do nosso, no qual os seres da alta hierarquia habitam. Quem a vê, vê tudo como a mais plena luz, porém, delineada nesta luz, figuras perfeitamente perceptíveis, não digo visíveis, como Paulo disse e como Estevão disse, né? Vi coisas, diz Paulo, que não é lícita a língua humana descrever. E Estevão diz, vejo o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Não. Ver não é a palavra exata. É perceber. São perceptíveis, delineadas. Luz dentro da luz. Luz delineada dentro da luz. Só quem esteve lá pode dizer. Mas não preciso da vela de um clarividente, porque eu tenho um sol à minha disposição, que é Jesus Cristo. Figuras perfeitamente perceptíveis, as quais se identificam segundo os desígnios do alto. Então vêm até você e dizem quem são. Se nomeiam, se identificam e dizem o que você deve fazer para cumprir o plano que o Altíssimo fez para você, porque todos nós aqui cumprimos o nosso plano. Todos somos projetados. Tudo é um projeto. Uns possuem corpos mais brilhantes. Estes exercem uma função superior. Sem querer blasonar, portanto, ao dizer que tenho acesso a esse plano, não estou dizendo isso com orgulho, é uma região não tão difícil de ser visitada. E até alguns dos meus alunos, como disse, já o levei. Tenho, portanto, o testemunho deles. Porém,
Não é aí que Jesus está na plenitude da divindade, mas somente como Cristo em Javé, assim como esteve entre nós na sua potência do homem. Quando se transfigurou, ele mostrou-se aos homens como Cristo. Quando ressuscitou os mortos, mostrou o seu poder como Cristo. Né? Quando andou sobre as águas, então ele mostrou-se como Cristo. Quem tiver olhos para ver, não precisa do testemunho de videntes. Ou ainda, quem tem um sol a iluminar seu ser mental, não necessita de que lhe ofereçam uma vela. É o nosso caso. Desculpa, meu irmão, mas estou dizendo aqui a mais pura verdade. Esta luz é o habitat dos anjos, dos grandes mestres e demais mensageiros divinos. Perfeitamente visível, Francisco Cândido Xavier tinha acesso a ela, e outros grandes, como Buda, que não quis mais voltar, né, como Mahatma Gandhi. Então é uma região que se visita com a permissão do Altíssimo, e no meu caso, precisamente, basta-me o testemunho de Paulo de Tarso, de Estevão, e, acreditando neles, pedi permissão para ir, e me deram. Santa Teresa d'Ávila tinha êxtases constantes quando visitava essa região. E é célebre um quadro onde ela está, entre aspas, viajando para lá. Tirei, não é um quadro, desculpa, é uma escultura. Aqui está, é uma escultura em que um anjo, portanto, um dos seres desse plano, flecha com a seta o coração de Santa Teresa. Aqui nós temos Santa Teresa d'Ávila, e aqui nós temos um anjo, como se fosse um cupido, um grande cupido, né, com a flecha na mão, pronto para enfiar no coração de Santa Teresa. O amor de Jesus vai penetrar no coração dela. Esse quadro é famosíssimo. Ela estava lá, em Beriá. Então, meu querido irmão, para nós católicos esotéricos, é uma região de fácil acesso. Não preciso do testemunho de videntes de outras facções esotéricas. Mas vemos assim que estamos falando do que conhecemos. Nós damos testemunho do que conhecemos. E o que conhecemos é verdadeiro. E o verdadeiro é que Jesus é o Cristo e é Deus. Agora continuemos a exposição homilética do poderoso irmão de Cosenza, né, Diego Sardone. Ele diz: o conceito católico de um Cristo histórico pregado e morto na cruz, cuja imagem feita de matéria só serve para nos lembrar nossa vergonha do que fizemos, e ele deve ser, essa teoria deve ser revisada, tirada, arrancada ou reinterpretada. Deve-se levar para fora da escuridão das poeiras das catedrais. Quer dizer, nas igrejas católicas só existe escuridão, então a luz está fora. Então não deveríamos ter acesso a essa região, não é, meu irmão? Já que nós estamos na escuridão, nas trevas, né, a maçonaria recebe o candidato com os olhos fechados e tampados por um pano preto. Então é assim que vocês consideram nós católicos, mas eu tenho a luz de Cristo, então não estou com os olhos tapados. E agora, diz Diego Sardone, que os homens já estão adultos na fé, devem abandonar o que é confuso de um culto meramente externo, pois Jesus é todo homem que luta, sofre e triunfa sobre a matéria. Eu parei aí e disse: isso é uma injúria. Então morra e ressuscite, disse Napoleão a um idiota que se apresentou na corte dele, dizendo: eu sou Jesus. Ele disse: então deixa eu lhe matar, ressuscite e eu acreditarei. Continua Diego Sardone. A Igreja Católica quis limitar Jesus a um só ser, com a sua natureza divina, em vez de propô-lo como um ponto de encontro apenas, um ponto de referência, o centro da cruz entre Deus e os homens, o centro da cruz zodiacal ou o centro dos 4 elementos. Então, a Igreja Católica errou ao colocar Jesus como sendo o próprio Deus, que na Rosa Cruz é colocado como uma rosa,
ou na cruz radiante apenas como raio saindo do centro, mas devia colocar Jesus apenas como esse centro, que é o ponto de encontro entre o homem e Deus. Já que ele mesmo diz, eu sou alfa e ômega, significando assim que ele já havia encarnado como Cristo em outras encarnações. Aqui ele professa uma fé que eu não professo, porque eu professo a migração das almas e não a reencarnação. Que então, na realidade histórica, seja mais ou menos o caso narrado dos evangelhos, pouco importa. Quer dizer, para eles os evangelhos valem merda. Ou reler. Que então, na realidade histórica, seja mais ou menos o que o evangelho quer que nós acreditemos, para nós iluminados, pouco importa. Né? Nós estamos na escuridão das catedrais. Vocês, gnósticos, estão na luz. O importante é capturar a mensagem do Jesus. Então, é aquela questão, dividir o homem, os seguidores do homem e os seguidores da mensagem, através da sua vida, morte e ressurreição, que transmitirá para nós e nos ajudará a sair do nosso estado de crisálida e virar borboleta. E assim, saindo das incertezas da realidade oculta, onde nós estamos ainda anestesiados, nós não, eu não me incluo, com os mitos que transformamos em realidade histórica. Aqui ele diz claramente que Jesus é um mito. Claro, na lenda de Irã, Jesus Cristo é, na verdade, Irã. Aquilo é, evidentemente, uma dramatização onde se dá o nome de Irã para não agredir a Igreja Católica e não criar uma briga entre maçonaria e catolicismo, mas o ritual de mestre, na verdade, Irã é Jesus, que morre e ressuscita. É, de resto, fazer justiça a Jesus, eliminarmos da sua história todas as superestruturas que nada tem a ver com a verdade profunda que ele veio revelar. Pelo amor de Deus, minha gente, superestrutura é a palavra que Karl Marx usou para dizer que nós acreditamos que Jesus é Deus. Aqui, então, para quem não tem essa noção, fica uma palavra meio sem sentido. Superestrutura tem que ser eliminada. Superestrutura é a noção de que Jesus é Deus. Aqui ele diz claramente, temos que eliminar a noção de que Jesus é Deus, para poder ver nele apenas o seu exemplo. Ele é o Cristo cósmico e com Jesus Cristo, como Jesus Cristo deve ser imitado. Mas em essência é o princípio de santificação que está imanente em todos os homens. Está, isso é verdade. E embora tenha sido, na verdade, encarnado tanto antes como depois, meu Deus. Então, antes de Jesus, antes de Deus ser encarnado em Jesus, foi encarnado antes. Em quem? Osíris, Baco, Dionísio, Apolo. Ele permanece para sempre. Nele está a síntese viva e individual de todas as verdades religiosas reveladas no tempo. Ou seja, ele é um avatar. Então a teoria da reencarnação supõe a ideia do avatar, que é a reencarnação do ser cada vez mais perfeito até chegar à plenitude, que é o caso de Jesus. Ele é o supremo estágio do avatar Cristo, mas jamais Deus. Isso, gente, estou falando porque é o ensino da escola provençal em Marseille, no sul da França. Agora abram bem os ouvidos. Nossas investigações, especulações e contestações sobre o Jesus da história nos fizeram perder de vista a sua mensagem. Ora, essa divisão entre Jesus da história e o Jesus da mensagem, o Jesus encarnado e a mensagem vai ser importante porque ele vai dizer que a mensagem é da gnose. Que os idiotas dos apóstolos analfabetos ouviram deles e, não sabendo interpretar, a Bíblia diz claramente que muita coisa que Jesus dizia os apóstolos não entendiam, e ele vai dizer que logo mais embaixo, eu vou ler o texto como ele disse, que os ignorantes dos apóstolos, quase todos analfabetos, na verdade, Mateus publicano, João tinha diálogos com Apolônio de Tiana,
né? E então não eram assim analfabetos, né? Madalena, né, na verdade, tinha uma cultura enorme. Ela era uma nobre. Então, aqui ele vai dizer que os gnósticos se inseriram, se infiltraram entre esse grupo de analfabetos para deixar essa doutrina. Então, por isso é importante você guardar a doutrina, porque a doutrina é o que a gnose ensinou aos apóstolos que não entenderam a mensagem de Jesus, na sua pouca sabedoria. Então viram Jesus profeta, aquele Galileu que tinha pouca importância para o Império Romano na época e que hoje é conhecido, mas Lennon disse que os Beatles são mais conhecidos do que ele. Uma idiotice, não é? Então, a gnose quer lembrar precisamente a verdade sobre a origem, a história e a missão de cada homem. Na verdade, o homem e o universo, em sua profundidade, são o corpo físico do Cristo, pelo amor de Deus. Vou mostrar para vocês aqui o que seria então. Olha só. Isto aqui, quando os telescópios olham, e isso aqui numa festinha, é o Cristo. Claro, é o Cristo, mas não é Jesus. O Cristo cósmico está em toda parte, mas Jesus não. Jesus está vivo, ressuscitado, em corpo, alma e divindade. Está aqui, mas está aqui em majestade. Não assim. Isso aqui é uma paródia, isso aqui é uma brincadeira. Dizer que um telescópio pode ver o corpo do Cristo Jesus. Do Cristo, sim, isso é Javé. Aqui nós temos Javé. Aqui nós temos Javé. Javé não é Jesus. Como bem disse Baruch, vou citar o seu nome, meu irmão. Javé não é Jesus, muito menos o Pai de Jesus. Então, aqui, querem que a gente acredite que em cada festinha, Jesus está em cada um dos seres humanos, como em sua plenitude. Não, está embrionário. São Paulo diz, o Cristo em vós, esperança da glória. Ora, agora digo eu, que todos têm o direito de crer no Cristo como homem ou Deus, em conteste. Porém, é um descalabro que vem adiante. Cristo Jesus não é uma pessoa, mas o princípio único e eterno, sem começo e sem fim. Gente, Cristo Jesus não é uma pessoa, então é um éon. Conhecem a teoria do éon? É um holograma. Então é a projeção dele que ele fez de lá de cima, sem sair de lá de cima. No entanto, São João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Gnósticos de todas as facções, ouçam, vocês não consideram João o maior gnóstico? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, pleno de sabedoria, poder e bondade. Então ele se fez carne. Então não é uma pessoa? Que absurdo é esse? Então a sabedoria do senhor Diego Sardone fica muito abaixo do pé da minha cama. O Cristo assim, continua ele, anterior a Abraão, e até mesmo a Adão. Claro, Javé é anterior a Abraão, Javé é anterior a Adão. Aqui ele falou certo, mas ele está falando de Javé? Não, ele quer falar de Jesus. Aí está o erro. Ele mistura Javé e Jesus. Então ele, Diego Sardone, poderosíssimo irmão soberano, grande inspetor-geral do Supremo Conselho, não sabe a diferença entre Javé e Jesus. Que coisa, né? Deveria saber, se tivesse estudado maçonaria de verdade. Então, é mais um ignorante da maçonaria. E cada homem é uma cruz viva, em que o raio vivo da luz eterna do crucificado é um raio que ele traz em si, germe da centelha divina. É uma luz secreta que resplandece nas trevas da sua própria ignorância. Mas
que a nossa cegueira espiritual nos impede de vê-la. Nossa, vírgula, dele e daqueles que entram na maçonaria com os olhos vendados, porque os meus não têm venda, ó, são bem abertos. No Egito, Cristo era Osíris. Quem o encarnava era o orificado. Na Pérsia, era Osmus. Na China, Forri. No México, Quetzalcoatl. Na Índia Sagrada, Krishna, cujo evangelho se assemelha muito ao de Jesus. Na Grécia foi Zeus, em Roma Júpiter. Aqui nós temos um capítulo à parte, que é Jesus Cristo, um plágio. Assim, podemos encontrá-lo em todas as suas encarnações ou avatares. E poderíamos continuar ad infinitum. Coitado, ele só faltou saber uma coisa: Javé não é Jesus. Javé não é nem mesmo o pai de Jesus. E ele fala de Javé aqui o tempo todo. 2000 anos atrás, esse princípio se expressa em Jesus. Então, o avatar vem em linha até chegar em Jesus. Nosso grão-mestre da perfeição. Grão-mestre porque da maçonaria. Então, Jesus é o grão-mestre maçom, como prosseguimento daqueles que vieram antes, mas sempre procurando expressar-se em cada homem. E cada homem deve ser reconhecido como Jesus Cristo, o super-homem, o homem completo, ou mais tarde, no qual nos transmutaremos. Né? Isso é a ideia de Nietzsche. E se a lenda é de Irã, que é uma paródia do Cristo, vamos parar de fazer essa paródia, maçons? Então vamos dizer que vocês têm Irã é Irã e Jesus é Jesus. Então parem de imitar a morte e a ressurreição de Jesus em Irã, porque isso é uma paródia, isso é uma afronta, né? E se a lenda o submergiu, o Jesus histórico, o Jesus que nós queremos é mais verdadeiro e mais real. E reflete a parte que para nós, por enquanto, é apenas ideal, mas é essencial e perfeita imagem do modelo que nós devemos imitar. Está perfeito aí. É ele a imagem do modelo que devemos imitar. Então, ele, entre erros e acertos, ele vai aqui na sabedoria torta dele, né? Agora vem a afirmação peremptória que eu disse a vocês. Que os gnósticos se infiltraram entre os ignorantes apóstolos. Olha, Filo de Alexandria era judeu. Agora me lembrei do nome. E Apollon de Tiana também tinha ligações com São João. Então, São João evangelista tinha ligações com a escola de Alexandria. Filo e Apollon de Tiana, né? E outros de onde ele tirou a palavra logos, que só existe no Evangelho de João. Você não vai encontrar em nenhum Evangelho. De onde João tirou a palavra logos? Da escola de Alexandria, onde a principal discussão era os discípulos de Hermes quererem discernir o nous ou logos, quem era, o que era e como se manifestaria o mundo. Então, querem Filo, querem Apolônio de Tiana, e em outros da escola de Alexandria, João bebeu a sabedoria do Logos e ele o entendeu. Logos se fez carne e habitou entre nós. Então, essa é a verdade, e aí, para nós, não é verdade. Os doutores da gnose, então, fizeram um esforço corajoso, foram até a Palestina e formularam o cristianismo. Gente, então, vocês creem como o cristianismo é a doutrina eterna da gnose, um caldeirão de bruxos, como uma filosofia universal e síntese das diferentes expressões da tradição perene. Tradição perene é uma bagunça que tira um pedaço, uma coxa de retalhos, um pedaço de cada coisa, em que a vida de Jesus caberia como uma possibilidade
para qualquer homem que quisesse realizar a unidade da vida com Deus. E assim ele, Jesus, a revive, mergulhando na pia cósmica da matéria. Lindo a expressão dele aqui, viu? Poética. O seu fracionamento de inúmeras formas e vindo aos reinos inferiores da natureza e assim realizando o plano de Deus. E por último, em Jesus Cristo temos a possibilidade do retorno às origens. Mas essas origens seria impossível, porque eu não posso me tornar Deus. Nem eu, nem você, nem o gnóstico, nem ninguém. Nós podemos nos tornar Cristos. E Diego aqui não sabe disso, e vocês, Rosa Cruz, não sabem disso, e vocês, maçons, não sabem disso, e os alquimistas não sabem disso. Portanto, eu fecho aqui aos 40 minutos dizendo: isso significa que tanto Jesus quanto sua doutrina são uma construção da gnose que é infiltrado no grupo de seguidores do caminho, assim que eles chamavam Jesus, entregavam à humanidade o seu repositório, a tradição perene que haviam guardado secretamente durante milênios. E a consequência é, logicamente, que somente um pequeno grupo de predestinados eleitos, gnósticos, sabe a correta interpretação do Novo Testamento. Aí está o Evangelho de Marcião e dos demais apóstolos. Marcião foi o primeiro. Sobra dizer apenas que o sentido do Sod, ou a leitura mais elevada, mais secreta, mais escondida, é posse de poucos e que nós fomos enganados por mais de 2000 anos, precisamente 2022 anos. É essa mensagem da homilia do irmão Sardone em Sardenha, no Natal do ano de 1960 e poucos. Pronto, aí está, né, a confusão que a maçonaria fez entre Javé e Jesus, entre o Cristo cósmico, Javé e o pai de Jesus. O pai de Jesus é El Elyon. Já dissemos isso em outros vídeos. Javé nem se aproxima disso. Javé é servo de Jesus. Assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha, isso quer dizer que ele é servo. Assenta-te à minha direita, lugar de honra, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então quem age é Javé. Fica aqui a citação em latim, da qual eu gosto. Qui potest capere, capiate. Quem puder entender, entenda. E até amanhã, deem seu like, que eu vou em frente. Espero assim terminar a glorificação de Jesus, mas vou mostrar o que é para nós cristãos verdadeiros. Nós, verdadeiros cristãos. Para nós, ele está aqui com glória em corpo, alma e divindade. Retratado assim, o quadro completo é esse, o detalhe é esse aqui, ó. Em corpo, alma e divindade, na luz etérica, mais acima de tudo, no plano de Azilut, inacessível. O máximo que eu pude ir, e qualquer um, é o plano de Beriá. Pronto, então, falo do que sei, falo do que vi, do que vi do testemunho. Até o próximo.